Gessé Aguiar decide deixar os seus desejos homoafetivos e priorizar a Cristo em primeiro lugar, compreendendo que a homoafetividade não é a vontade de Deus para a vida dele, e priorizar o chamado e o propósito que o Senhor Jesus tem sobre a vida dele, colocando Jesus em primeiro lugar no seu coração. E sobre isso eu queria falar com vocês nesse vídeo, sobre os desejos da carne e sobre o que é a santidade, que isso está aplicado a todas as pessoas. E foi isso que eu falei ontem na minha pregação, na Igreja de Brás, lá em Americana, sobre isso. Entre o hétero ao homossexual, todos são chamados a renunciar às suas próprias vontades, pois, quando estamos em Cristo, o que predomina não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. Pois não mais sou eu que estou em mim, mas Cristo está em mim, como diz o apóstolo Paulo. E é sobre isso, porque Hebreus 12:14 vai dizer o seguinte: segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. E isso aplica na nossa conduta moral e sexual e as nossas atitudes, deixando de lado aquilo que é errado aos olhos de Deus e buscando aquilo que é um princípio de Deus. E Jesus fala isso em João 14:21, que aqueles que dizem que me amam, seguem a minha lei, a minha vontade. E Jesus exorta, em algumas traduções. E aqueles que dizem que me amam e não seguem a minha vontade, este é mentiroso. Ou seja, Jesus vai chamar de mentiroso aquele que diz que ama ele, mas não segue os princípios dele. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a questão do Gessé. E eu me encontrei na posição dele, porque hoje está fazendo, acho que 5 anos, que estou na presença de Deus, em santidade. Renunciei a uma afetividade, os 12 anos que eu vivi no mundo gay. Fui drag queen, rainha da parada LGBT, inclusive, na época. E o dia do meu batismo foi o dia do orgulho de Campinas. E era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E o evangelho fala que devemos andar na contramão do mundo. Não no que o mundo diz que é correto, mas o que a palavra de Deus diz do que é correto para todo e qualquer cristão verdadeiro seguir como princípio de vida. Né? E sobre a questão da homossexualidade, os textos é muito claro, eu quero ser bem objetivo, que o que torna pecado para alguém que se compreende homossexual é o ato sexual. Por isso que Levítico 18:22, quando fala que o homem que se deitar, é o ato sexual. E 1 Coríntios 6:9, quando fala de efeminaz, no termo do grego, acernokoitai malakoi, que são ativos e passivos, identificando a posição sexual. Ou seja, ter um trijeito homoafetivo, um pouco afeminado, uma certa aparência, não é pecado, gente. Tudo bem que a gente deve se mover a ter uma conduta mais masculina, nas nossas possibilidades, naquilo que somos. Mas alguém ter um trijeito ou algo que lembra um homossexual, essa pessoa não está em pecado por se encontrar dessa forma. Mas é o ato sexual fora do princípio do casamento, como está em Gênesis 1:28, que Deus abençoou o ato sexual e é uma bênção, só que tem que ser vivido dentro do casamento, entre homem e mulher. E o texto é proveniente de mandamento, né? Procriação, multiplicação, né? E com tudo isso, há um ato de responsabilidade. O ato sexual, ele tem que ter responsabilidade para ser vivido no casamento. Por isso que em Mateus 19, Jesus ele reafirma: o homem deixará pai e mãe e se unirá uma só carne à sua esposa, e ambos serão um. E Jesus determina que o ato sexual tem que ser vivido no casamento. E qualquer ato fora do casamento é um ato de adultério, é um ato de fornicação. 1 Coríntios 6:18 diz que a fornicação é uma transgressão ao meu próprio corpo, porque Cristo na cruz pagou o alto preço. Portanto, não podemos fazer mais tudo o que queremos, porque hoje vivemos a vontade de Deus. E a renúncia, a nossa renúncia da carne, glorifica ao nome de Deus. Então o evangelho é sobre viver um estilo de vida diferente. E para alguém que é homossexual, se entende homossexual, às vezes diz: o hétero pode casar e ser feliz, eu não posso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que vai confrontar. Deus não nos chamou para que a gente seja feliz. Ele nos chamou para que sejamos semelhantes à pessoa de Cristo. E que, se buscamos a isso, seremos abençoados e vivemos grandes bênçãos e
possíveis felicidades, vivendo os propósitos de Deus, não os nossos. Porque o nosso coração enganoso, ele tende a buscar coisas que possam nos autodestruir, né? Então, quando Deus não abençoa ou não permite a união de pessoas do mesmo sexo, é porque a instituição de Deus, a família, ela é provida entre homem e mulher e procriação, que isso determina a família. E o ato sexual entre dois homens, eu vou ser muito claro e objetivo, eu não vejo verdade. Em 12 anos que eu vivi no mundo homoafetivo, eu nunca vi fidelidade, eu sempre vi muita competição, eu vi muita insatisfação, porque a maioria dos homossexuais, eles consomem pornografia, e isso gera uma liberação de dopamina no lobo frontal da mente, que gera um vício comparado com a coca. E com isso, gera vários conflitos, como crise de ansiedade, deprê, e irritabilidade. Você troca aquilo que é real, perder o interesse pelo real apenas por virtual. E essas cenas de filmes pornográficos, eles, como posso dizer, são fictícios, são cenas que você passa um dia inteiro gravando de 5 minutos. Nem as pessoas que estão fazendo aquele ato ali sentem realmente um prazer, porque é um prazer forçado e ilusório, né? Então, tem muitos rapazes que ficam com depressão, que trabalham com isso. Tende a mexer com coisas ilícitas e, infelizmente, alguns até tentam com a sua própria vida. E tenho testemunho de pessoas que eu conhecia que realmente teve um fim trágico. Então, a falta de controle da sua conduta sexual e ela desprovida de uma responsabilidade vai te gerar consequências. E como Deus não tem um propósito de pares, que são pessoas do mesmo, que não há vida, não há uma procriação genuína desses dois sangues, por quê? O ato sexual, ele é como uma forma de culto a Deus quando você faz na obediência da palavra de Deus. Entre homem e mulher, que haja procriação e instituição chamada família. Além que quando você se relaciona sexualmente, há uma dilatação dos nossos vasos sanguíneos, que há um contato dos nossos sangues, né? É um pacto de sangue. Isso para Deus é muito sério. Então, se Deus tem um princípio que qualquer ato sexual fora do casamento monogâmico, homem e mulher, heterossexual, é pecado. Se dá autoprazer, masturbação, pornografia, se auto-dá prazer, é um prazer egoísta, né? E isso é um pecado. Se é um pecado para quem é heterossexual, imagina para alguém que é homossexual. Ou seja, se você se entende homossexual, você acha que Deus vai te dar uma carta branca para que você viva conforme você deseja, esquecendo que o evangelho é sobre renúncia e sobre uma vida de santidade. Por isso que 1 Tessalonicenses, aqui não tem gênero, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz que Deus não nos fez para a impureza, mas nos fez para a santificação. E quem rejeita isso não rejeita os homens, mas rejeita o próprio Deus. E esse texto fala de impureza no sentido sexual. A pessoa que vive a imoralidade. A pessoa que faz isso fora da instituição do casamento. E quando eu faço isso, o mundo aplaude. Quanto mais pessoas você pegar no mundo, quanto mais você viver imoralidade, as pessoas vão aplaudir, porque o mundo venera isso. Só que quando o mundo aplaude, você esquece de Deus. E o que agrada a Deus e o que glorifica o nome de Deus é o seu princípio de vida. É você dizer não por aquilo que desagrada ao Senhor Jesus, mas viver aquilo que agrada a Ele e que exalta o nome dEle. Então, a santidade é um princípio cristão. E para pessoas que, como eu, veio da homossexualidade, precisamos seguir. E foi isso que eu entendi no meu processo. Porque depois que eu tive o batismo com o Espírito Santo em 2018, e foi num processo de 6 meses até eu me batizar nas águas, eu comecei a passar por experiências. Eu escutei a voz de Deus falar comigo. Houve um momento que eu estava deitado com outro rapaz na casa dele, junto, que era um relacionamento que eu tinha na época. Eu escutei uma voz falando dentro de mim: o que você está fazendo aí? E houve uma inquietação da minha alma nesse momento.
eu escutei o Espírito de Deus falar comigo o que eu estava fazendo com aquele rapaz. E esse rapaz queria um relacionamento comigo na época, e eu comecei a ficar inquieto, eu não consegui ficar do lado dele, e enquanto eu não saí da casa dele, fui embora para casa, eu não tive paz. E depois desse dia em diante, eu não consegui mais me relacionar com outros rapazes. E foi nesse processo que eu escutei a voz de Deus falar comigo em casa, dentro de mim. Se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E Lucas 9:23 diz o quê? Jesus, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O evangelho é sobre renunciar aos meus desejos carnais e buscar meus anseios espirituais, a santidade, né? Que isso vai me aproximar da presença de Deus. E foi isso que eu compreendi no meu processo. E eu escutei a voz de Deus falar comigo em outras experiências de uma forma audível. E com isso eu não conseguia mais viver a homoafetividade. Não conseguia nem consumir mais pornografia. Eu vivi 20 anos vendo esse conteúdo. E fui de uma forma radical. E para a glória de Deus, vai fazer mais de 5 anos que eu não consumo nada disso, que eu não cometo mais nenhum pornografia, masturbação, ou nunca me relacionei mais com ninguém desde então. E eu não falo para dizer que eu sou o santo, que eu sou bom, não. Eu só quero dar testemunho que há mudança de vida, que há transformação, que há paz, que há estilo de vida em você renunciar aos desejos da carne e estar vivendo uma vida de santidade. Porque pensa muito bem, geralmente quando falamos de renúncia, ficamos tristes. Vou renunciar à bebida, vou renunciar às baladas, vou renunciar às pessoas que eu gosto de me relacionar sexualmente. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus não se barganha com ele. Mas uma coisa que Deus, ele reconhece é atitude, é renúncia. E ele abençoa a sua vida de uma forma interna, principalmente. E você vive grandes experiências com Deus. Coisas muito maiores do que você apenas viver aquilo que o seu coração enganoso, que a Bíblia trata como enganoso, vai te levar. E às vezes você se encontra num estado de depressão, crise de ansiedade e outras coisas mais, que infelizmente muitos amigos meus hoje estão sofrendo. Muitos amigos que estão velhos, muitos amigos que não se sentem valorizados, têm que pagar para se relacionar com outros rapazes e vivem uma vida bem difícil, tendo que usar de coisas ilícitas para tentar se sentir feliz, porque o homoafetivo, quando envelhece, ele tende a ser desvalorizado pelos próprios homossexuais. E eu vi muito amigos meus desvalorizando esses caras mais velhos, extorquindo eles, porque alguns deles se prostituíam e um cara velho ele só vai conseguir fazer com alguém que se prostitui, né? E eu vi um deles uma vez dizendo assim: olha, aquele cara ali, ele me maltratou. Eu paguei para se relacionar com ele. E eu quero dizer o seguinte, porque ele pode estar me humilhando hoje, mas amanhã, quando ele estiver velho, ele que vai estar no meu lugar, sofrendo o que ele está fazendo comigo. E isso, para mim, naquela época, foi como um tapa na cara. E comecei a pensar, falei, nossa, na época eu tinha 25 anos. Nossa, se com ele tá assim, imagina para mim hoje, que ainda tenho 25 e relacionamento nunca existiu. Eu falei, se para mim não é tão fácil, tendo 25 anos, imagina quando eu estiver na idade desse senhor. Eu vou ter que pagar e se de repente eu não for bem financeiramente, quando eu estiver velho, não sei, a gente não sabe o nosso futuro. Eu falei, não. E isso eu acabei reconhecendo no meu processo. Então, o mundo homoafetivo ele é muito enganoso, ilusório. Você só é valorizado enquanto você tem beleza, enquanto você tem dinheiro, enquanto que você pode mostrar ou algo interessante nos seus atributos sexuais, se é que vocês me entendem. Então, tudo isso me ajudou a reconhecer que a vida homoafetiva não era algo bom. E que só me deu força em buscar uma mudança de vida. Porque eu comecei a encarar, falei, Deus tem um plano para mim, Deus tem algo novo para mim. E eu posso sair disso porque eu nunca me senti feliz como homossexual. Eu sempre fui refém dos desejos, eu sempre fui refém das baladas, eu sempre fui refém de usar, às vezes, algumas coisas ilícitas, ou beber, alguma coisa para tentar me sentir bem. E sempre acordava na segunda-feira com um buraco, com um vazio. E simplesmente se encontra naquele estado. Mas quando eu conheci da graça do Senhor Jesus,
quando eu escutei a voz de Deus falar comigo, quando eu compreendi e estava trilhando um caminho que me levaria a um novo começo, uma nova história. Por isso que o Salmo 126 vai dizer que Deus é aquele que pega aquele que estava no lamaçal do pecado e que nele coloca um novo sorriso, dando uma nova história, um novo início, um novo começo. E como que um Deus não pode transformar a vida de alguém que era homossexual? E isso eu vejo a vida do Jessé. Eu vejo a graça de Deus derramando na vida dele. E é a graça de Deus que nos sustenta, que nos capacita, que nos faz viver a sua vontade. O Espírito de Deus na vida da gente. E isso é muito lindo. E tudo tem um propósito de Deus. Eu lembro, esses tempos, eu fui numa igreja pregar a palavra de Deus e dei o meu testemunho lá. E esse é o meu chamado hoje. Houve uma revolução na minha vida que hoje estou vivendo para a obra de Deus. Estou viajando, estou levando testemunho e vocês não têm noção das coisas que acontecem quando eu vou nas igrejas, pessoas que precisavam escutar a palavra que eu trouxe, o testemunho. E esses tempos eu fui numa igreja, dei o meu testemunho e foi na parte da manhã. E aí conversando com os irmãos, todo mundo glorificando a Deus ali. E houve um momento que eu chamei o Uber. E nesse momento, as irmãs estavam falando do meu testemunho, glorificando a Deus, e sentei no Uber e fiquei caladinho na minha, tranquilo. E aquele rapaz, por algum motivo, ele escutou alguma coisa que as irmãs falaram sobre o meu testemunho. E eu não percebi nada, primeiro um homem apenas dirigindo, né? E eu vi que ele começou a olhar para mim, ficou um pouco curioso com o meu testemunho, e começou a perguntar. E eu comecei a falar do que o Senhor Jesus fez na minha vida, de quem eu era e de quem eu estava sendo hoje, né? E falei que Deus me tirou da homossexualidade, que hoje eu vivo feliz, pois em Brasília, quando a gente se encontrou, que a gente foi na Câmara, né? Eu, o pastor Flávio, o Helder também, e eu fui falar com um cara que, por um acaso, era um dos líderes LGBT aí, né? Uns ativistas bem conhecidos aqui no Brasil. E acabei falando para ele da minha mudança, que eu tive o batismo com o Espírito Santo em casa. Aí ele achou estranho, ele falou, nossa, bom, respeito, ele foi respeitoso mesmo. Respeito, viu? Mas não entendo muito, não. Porque na cabeça deles, as pessoas não podem deixar de ser homossexual, né? E houve um momento que ele perguntou para mim, você está se sublimando? Você está feliz? Você faz alguma terapia? Aí eu falei, não, eu me sinto muito bem, renunciando, vivendo santidade, vivendo minha intimidade com Deus. E aquilo não entrou assim na cabeça dele, né? Enfim... E é nisso que a maioria das pessoas não entende, que existe vida fora da homossexualidade e que nem todo homossexual é feliz sendo homossexual. E conversando com esse rapaz do Uber, eu expliquei todo esse processo para ele. E o que mais me comoveu é que ele dirigindo, eu vi lágrimas caindo do rosto desse rapaz. E ele começou a abrir o seu coração para mim. E ele dizia para mim, olha, eu já fui da igreja, desviei, fui para o mundo homossexual e sinto falta de Deus, do Senhor Jesus, de buscar a presença dele, mas eu me sinto perdido. E foi nesse momento que eu comecei a falar do amor de Deus para a vida desse rapaz, falando que independente da homossexualidade, Jesus chama ele. Só que para a gente viver uma vida completa com Jesus é princípio de uma decisão, de renúncia e busca de uma santificação. E que isso é aplicado a todas as pessoas. E nesse momento, eu orei por ele, a gente orou ali no carro, ele agradeceu, até pegou meu contato. E eu creio que as palavras que eu trouxe para a vida dele, do amor de Deus sobre a vida dele, porque Jesus ele não veio para condenar, mas ele veio salvar aquilo que foi perdido. Todos estamos em condenação, Romanos 3:23. E necessitamos de um Salvador. Então, só o pecado de se ser, ou se sentir, ou de realizar um ato sexual como homossexual é pecado, sim. Mas existem outros, independente das nossas obras, precisamos buscar a presença de Jesus, arrepender dos nossos erros e buscar essa vida com Ele, essa entrega total. E isso é aplicado a todas as pessoas. Então, nesse vídeo, eu quero dizer para você que se você está na homossexualidade, você quer buscar o Senhor Jesus, busque. Vá na igreja mais próxima da sua casa, se derrame na presença de Deus, busque a face dele, busque a palavra. E que no processo é o Espírito Santo que há de confirmar algo no seu coração, que é o momento de você renunciar. Se converter não é pela força.
mas sim pela ministração da palavra e pelo convencimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é isso que o Senhor Jesus me chamou, para levar essa mensagem de transformação de vida e que há amor de Deus para essas pessoas, mas que viver essa conduta de vida não há uma aprovação de Deus e que há e necessita haver uma renúncia e buscar uma vida diferente aos olhos de Deus. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. E é isso que precisamos fazer. Buscar essa novidade de vida. Isso está aplicado a todas as pessoas, inclusive homossexuais. Então busquem, porque Jesus está voltando e é tempo de buscar sua salvação e colocar Jesus em primeiro lugar. E é isso, gente, o vídeo que eu queria falar com vocês. Queria falar outra coisa e vou estar falando pelos próximos dias, porque até o dia 8 eu vou estar viajando para Piauí, né? Fazer uma semana missionária lá. Vou estar voltando dia 14 e vou estar indo encontrar com o pastor Flávio lá em Brasília, possivelmente, porque a gente vai para um congresso ali em Belém. E quero deixar muito claro que assim, eu não cobro para fazer a obra de Deus. E hoje estou vivendo da obra, estou viajando, e isso é uma dedicação e todo um trabalho. Então eu queria deixar aberto aqui o meu Pix, que é 199742359994. Para alguém que quiser me ajudar, o meu ministério, a obra que eu estou fazendo, eu agradeço, que Deus possa abençoar a sua vida, porque como eu não cobro, eu preciso de recursos para viajar, e quando eu estou nas cidades é muito mais fácil para conseguir agendas e oportunidades em igrejas para poder levar o testemunho e a palavra, né? Então, para alguém que quiser me ajudar, esse é o contato, Riquelmo Araújo, 199742359994. E se você também quiser pegar esse número para precisar de ajuda, de um apoio, de tirar dúvidas em relação a uma afetividade, pode entrar em contato comigo. Estou aqui para isso. Jesus me chamou para viver essa obra, esse chamado, e preciso de todo o apoio de vocês. E vocês também podem curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa escutar essa palavra, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que essa palavra gere um fruto no coração de todos aqueles que escutarem. Então eu só agradeço a vocês, que Deus possa estar abençoando, e nos próximos dias vou estar divulgando os lugares que eu vou estar e fazer vídeos e literalmente mostrar mais da minha vida para vocês e daquilo que estou fazendo para a obra de Deus. Deus abençoe.